Boa noite, meus amigos do YouTube. Boa noite a todos. Vamos para mais uma quinta-feira de estudo. Vamos continuando a estudar, continuando a aprender. A gente tem um imenso prazer de estar aqui falando, transmitindo a lição que o Allan Kardec nos trouxe, a doutrina que o Allan Kardec nos trouxe. Um trabalho maravilhoso, simplesmente um trabalho fantástico que ele fez. A gente, conforme vai lendo as obras, a gente percebe a grandiosidade do trabalho dele, a gente fica entusiasmada e a gente fica feliz. Tomara que essas transmissões sejam produtivas e que ajudem a quem assisti-las. A aula de hoje vai ser do livro O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte, já estamos quase no finalzinho do livro, e hoje a gente vai falar do capítulo 6, Criminosos Arrependidos. As aulas anteriores, né, cada aula falou, analisou um perfil de quando a pessoa desencarna, de que jeito ela chega lá, de que jeito ela se encontra lá, são impressões recebidas de pessoas desencarnadas que foram ouvidas pelo Allan Kardec e suas equipes através de médiums, né, tanto psicografados como psicofonados, e aí eles recolheram todas essas impressões, catalogaram de acordo com o perfil do espírito. Então foi bem, as aulas anteriores estão bem interessantes. Quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir, porque está gravado. E a gente hoje vai falar sobre os criminosos arrependidos. Aqueles que cometeram atos, né, criminosos, mas se arrependeram. Se arrependeram antes ou depois de desencarnarem, né? Eu resolvi aqui, nas aulas anteriores, as meninas as meninas e o César, né, fizeram assim, contaram as histórias, porque ele relata, são histórias, né, de entrevistas com pessoas desencarnadas, né, como já disse. Mas eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer um apanhado das características principais daqueles criminosos arrependidos, o que eles sentem ao desencarnarem, onde estão, e como se comportam, o que vem, essas coisas que interessam a gente, né? Saber como é que as pessoas estão do lado de lá. Então, foram 5 comunicações, e eu aconselho quem quiser a ler essas histórias, porque são muito legais. São histórias de pessoas, né? São criminosos, mas são pessoas, são, né, irmãos que falharam, né, é bem interessante ler as histórias, mas eu optei aqui por fazer esse resumo, citando as características principais que eles relataram nas suas histórias. A aula não vai ser muito longa, porque eu resolvi sintetizar, mas de qualquer forma é muito interessante, né? Então vamos começar. Dessas 5 comunicações, umas foram evocadas, ou seja, eram conhecidos deles ou conhecidos de alguém,
foi pedido, ou eles acharam interessante aquela história, saber daquela história e evocaram a pessoa, e outras foram espontâneas. O relato, a pessoa veio espontaneamente dar o seu depoimento através do médium. Então, vou começar nas características principais que eles relatam. Eles dizem que eles ainda estão presos ao corpo. Na maioria das vezes, eles se sentem ainda presos ao corpo. Como foi na aula passada dos suicidas, mais ou menos igual, né? Os suicidas com muito mais intensidade, mas eles também se sentem. Eles sentem ainda as sensações do corpo físico. Eles ainda se sentem presos aos seus corpos. Eles não sabem onde estão. Eles sentem-se confusos. Então, eles acham que eles estão num espaço indefinido e se sentem muito confusos. Alguns foram pegos pela justiça humana e, né, foram casos de assassinatos em que eles foram pegos e foram ou guilhotinados. Na época, né, existia esse tipo de pena, a pena de morte. Então, eles se lembram vagamente desse momento, mas, assim, aquilo se perdeu já e eles não sabem onde eles estão, eles se sentem extremamente confusos. Eles têm medo do futuro, porque se eles estão confusos, eles não sabem onde estão, eles têm noção da falha que eles cometeram, e então eles estão, de alguma forma, arrependidos, são criminosos arrependidos, porque a gente vai ver alguns que não se arrependeram, né? Que são os espíritos endurecidos que ainda não se arrependeram, tem um outro tipo de comportamento quando desencarnam. Então, eles têm medo do futuro, eles falam, puxa, eu cometi uma falha grave, mesmo que eles já tenham sido penalizados, né, já tenham sofrido as suas penas de morte, eles viram que eles não morreram, eles estão se sentindo de alguma forma vivos, então eles esperam um outro tipo de punição. Eles mesmos, né, se sentem que devem ser punidos porque estão arrependidos do que fizeram. Então, eles têm medo do futuro. E segundo os relatos deles, é um medo assim apavorante, porque é uma incerteza total, né? A maioria, eles acham que estão loucos, porque nada faz sentido. Eles estão num limbo, vamos dizer assim. Nada faz sentido, não sabem onde estão, o que aconteceu, não tem essa noção, porque não tiveram noção de religiosidade, não se aprofundaram em saber o que acontece, ou aqueles que o amam não têm acesso a eles, porque eles estão numa frequência tão ruim que nem os mentores que os acompanham não têm acesso a eles, eles estão totalmente desnorteados. Então, eles acham que eles estão loucos. Faz muito sentido isso, né? Como são arrependidos, né, esses casos que nós estamos falando hoje, eles lamentam o que fizeram. Eles se deram conta que fizeram uma coisa muito ruim, muito contra a lei de Deus. Então, eles têm consciência da falta que eles praticaram. Por isso, né, se arrependeram e por isso estão nessa agonia. Porque o arrependimento, apesar de ser o primeiro passo para alguma coisa,
num primeiro momento, aquilo gera uma agonia, uma incerteza, então eles ficam muito perturbados. Na maior parte das circunstâncias, eles são constantemente atemorizados e perseguidos pelos olhos de suas vítimas. É que interessante, né? Eles ficam vendo as vítimas, como se as vítimas os observassem com olhos assim de, né, você é o culpado, impondo toda uma culpa ali, que geralmente realmente são, né? Mas eles se sentem atemorizados por esses olhos. Todos relataram, nesses 5 casos, todos relataram esse tipo de visão. E uns, teve o caso de um moço que ele assassinou um padre. E então o padre até o perdoou, mas ele ainda via os olhos do padre sobre ele, mesmo o padre o tendo perdoado, ele via os olhos assim, olhando para ele com assim, e ele sentindo culpa, vendo isso. Tem outro aqui, imagina aqueles que não perdoaram, né, os criminosos estão realmente em fúria contra eles, né? Então, em ódio. Então, eles sentem todo o ódio das suas vítimas, e, segundo eles, é muito atemorizante essa sensação. Eles querem se livrar né, desses olhares, mas eles não conseguem. E quando eles relatam os seus crimes, eles têm vergonha e remorso. Eles, porque por conta do arrependimento, eles têm vergonha e o remorso já começou a corroer, né, aquela alma. Como eles estão sofrendo muito, quer dizer, eles fizeram o ato ilegal, o ato criminoso, muitos, num primeiro momento, não se arrependem, ou seja, não se arrependem enquanto estão encarnados. Mas quando desencarnam e veem que a vida, mesmo que tenham sofrido as punições referentes à lei humana, eles veem que eles não morreram e começam naquele sofrimento de ver que a vida continua e que as suas vítimas estão ali cobrando aquele crime, e eles veem que ali eles têm né, naquele plano, eles têm uma visão maior, mais alargada né, da vida. Eles sofrem muito, eles começam um sofrimento tão penoso, e aí vem o arrependimento sincero. Eles se arrependem porque o sofrimento gera esse arrependimento mais profundo. E engraçado que todos os relatos, quando eles vêm falar para os que estão perguntando para eles as coisas, eles estão numa carga de sofrimento tão grande que eles pedem orações. Pedem, por favor, reza por mim, reza pela minha alma, porque a coisa aqui está muito feia. Então, eles pedem orações. E uma coisa que a gente tem para falar de interessante é que a gente não percebe, não sabe, ou ignora, mas as orações elas têm um poder fantástico segundo os relatos deles mesmo, né? De alívio para essas almas sofredoras, para esses irmãos sofredores. Eles sentem quando alguém de coração manda uma energia de oração para eles,
eles sentem e se aliviam, se reconfortam. Então, isso é para a gente prestar mais atenção no poder da oração, né, para qualquer um, não precisa ser para espíritos faltosos, para qualquer ente querido nosso, ou para qualquer circunstância, em grandes desastres. A gente tem muito, a gente pode estar sentado no sofá da nossa casa e a gente pode fazer muita coisa nesse sentido. A gente pode, de coração, emitir uma energia, com sinceridade, uma oração que vai chegar lá no seu destino. Interessante que também é que geralmente eles não conseguem falar a palavra Deus. Nas comunicações psicografadas, eles não conseguem escrever a palavra Deus. Então, a carga de culpa deles é tão grande que eles não se acham merecedores nem de pensar em Deus, nem de achar que Deus pedir alguma coisa para Deus, nem de citar o nome Deus. Muito interessante, né? Que eles não conseguem nem falar a palavra Deus. E eles sentem alívio quando eles conseguem se comunicar. Mas muitas vezes eles nem sabem como conseguiram chegar ali para se comunicar através daquele médium. Eles se sentem extremamente aliviados que alguém os evocou, ou que alguma coisa ou alguém os conduziu até aquele momento de comunicação, porque eles se sentem assim, como se tivesse dado uma trégua no sofrimento deles. Por exemplo, os olhos das vítimas, as vítimas ficam assim, tipo, fica esperando eles se comunicarem, então aquilo dá um alívio na carga que eles sofrem constantemente, é uma coisa constante, eles não têm sossego, eles não têm um momento de tranquilidade onde eles estão. Então, quando eles conseguem se comunicar, e o dialogador, no caso, faz perguntas para eles e dá palavras de esperança, dá conselhos, fala que vão fazer orações, eles se sentem muito aliviados, muito acolhidos, e conforme vai passando o tempo, não foram evocados uma vez só, evocaram seguidas vezes, né? Dali uma semana, dali a um mês, dali a 3 meses, e eles percebem que esses irmãos eles estão mais confortados, menos confusos, achando que tem pessoas que estão orando por eles, que se preocupam com eles, então eles estão seguindo seus conselhos. É como né, no nosso trabalho de desobsessão, que quando né, o espírito entende os conselhos, se é que a gente pode dar um conselho, mas as palavras amorosas que a gente consegue passar, eles entendem, eles vão se harmonizando mais, ficando mais aliviados, a situação deles melhora, né? Com certeza. E quanto maior o conhecimento de causa, maior o sofrimento. Então, para aquele assassino mais bruto, mais ignorante, que não conhece nada, um espírito, como vou dizer, mais primitivo,
o sofrimento dele pode até ser menor, porque ele não sabia, não teve uma inteligência ali, é só a brutalidade que ele entende. Então, nesses casos, o sofrimento dele pode até ser menor, porque ele não tinha conhecimento de causa. Agora, aqueles assassinos frios, inteligentes, que sabem das coisas, tem uma noção de religiosidade, tem uma noção do que acontece, são espíritos mais refinados no sentido do conhecimento, sofrem mais, porque sabem sabem a profundidade das suas faltas, né? E interessante que nem sempre os assassinos, os criminosos, são alcançados pela justiça humana. Muitas vezes, a gente, aqui num desses relatos, teve relato de um homem que matou o irmão e a esposa, não foi condenado, não foi pego, não foi condenado pela justiça humana, mas sempre a situação é a mesma. Quando desencarnam e se arrepende e veem a falta que cometeram, o processo é o mesmo, sofrimento, o perfil é igual. Então, isso é independente de ter sofrido alguma pena pela lei humana ou não, quando ele desencarna, ele tem a verdadeira noção do erro que ele cometeu, os que têm, e passam pelo mesmo processo. E eles têm sempre fixação pelo crime cometido. Então, eles cometeram aquele crime, eles revêem muitas e muitas vezes o ato cometido, com sensação de horror. É como o suicida que fica vendo o ato do suicídio dele, né, durante, sei lá, anos, às vezes séculos, querem sair daquela situação, mas não conseguem, aquilo fica repetindo, como se fosse um looping, com sensação de horror, porque você fica você quer sair daquilo que é uma coisa, uma sensação horrível, mas não consegue. Como se o tempo tivesse parado ali naquele momento, e ele fica revendo continuamente aquilo que ele cometeu, e aí que ele, né, muitas vezes os olhos das vítimas implorando que não fizesse aquilo, ou implorando perdão, aquilo fica gravado de uma profundidade no seu perispírito, que aquilo fica repetindo sem cessar, sem um minuto de descanso. E o tempo ali, a gente tem que pensar que o tempo ali é relativo. Até aqui, né? Quando a gente está encarnado, o tempo é relativo. Quando a gente está se divertindo, o tempo passa num instantinho, mas quando a gente está numa situação difícil, aguardando alguma operação terminar, ou quando a gente está num momento de estresse, o tempo não passa, né? Até para nós, o tempo é relativo, imagina para eles que não, né, o tempo é diferente lá. Então, aquilo parece uma eternidade. Muitas vezes eles perguntam, e você está vendo algum fim nesse teu sofrimento? Eles falam, não, eu não consigo ver um fim nesse sofrimento, é isso que me atormenta mais. Eu não tenho, eles ficam completamente sem noção de tempo. Eles não veem, aquilo parece que eles vão sofrer aquele tormento pela eternidade afora. Então, imagina, aquilo parece muito longo para eles, né? Os sofrimentos variam conforme o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Então, até
o arrependimento tem níveis, né, de arrependimento. Tem uns que arrependem menos, tem outros que se arrependem mais, tem outros que se arrependem muito. Então, ainda existe essa variação nos níveis de arrependimento. Quanto mais arrependido você está, maior é o teu sofrimento. Porque enquanto a pessoa não se arrepende totalmente, é como se fosse assim um ciclo. O arrependimento, nós vamos falar isso um pouco mais para frente, o arrependimento sincero, o sofrimento terrível, e desse sofrimento terrível, o teu espírito começa, começa a se depurar, e ele começa a rezar ou a pedir, começa a ser encaminhado alguma luz para ele, porque ele pediu sinceramente. A gente lê nos livros, né, nas obras, que aqueles que se arrependem sinceramente, a ajuda está sempre ali. A ajuda sempre está ali, é que eles, pela frequência deles, não veem, né? Vamos agora para mais características desses irmãozinhos. A gente estava falando sobre o poder da oração, a oração, que eles pedem que ore por eles, porque eles estão num estado deplorável, então eles pedem oração. Mas eles lá no livro, eles falaram assim, a oração não adianta para os que não se arrependeram. Não traz alívio para eles, para os que não se arrependeram. Porque eles não estão arrependidos. Então, estão lá, às vezes estão numa situação não muito favorável, mas a nossa oração, como eles estão naquela frequência, naquele casulo, não chega aquela energia para eles, então não traz um alívio. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a gente deve orar, com certeza, porque, em primeiro lugar, quando a gente faz uma oração sincera para alguém, seja conhecido ou seja desconhecido, a gente põe o nosso coração em ação, a gente pratica a caridade do amor. A gente está orando, a gente está mandando energias de amor para alguém. Então, o primeiro que é beneficiado somos nós mesmos, né? E em algum momento, essas energias vão chegar ao seu destino, porque aquele irmão endurecido, ele não vai ficar endurecido para sempre. Nós já tivemos a nossa cota no passado, já fomos, né, mais endurecidos no passado, aprontamos, né, com certeza. Mas o destino, o nosso destino é a evolução. A gente, né, está endurecido num período de tempo, pode ser longo, mas uma hora a gente vai se arrepender, uma hora a gente vai se arrepender sinceramente. E aí, quando essa situação, essa frequência, vamos dizer, ela se processa, as energias benéficas começam a chegar até nós, e as orações feitas começam a fazer efeito. Você começa a receber uma ajuda, porque você já mudou a sua condição, você já mudou a sua frequência. No mundo dos espíritos, há compensação para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. Então, é mérito mesmo, né? A gente tem né, faz a nossa vida correr sobre as virtudes, sobre os ensinamentos cristãos. Você tem as suas compensações conforme os seus atos. E também tem as penalidades para todas as faltas que a gente comete. E interessante que, assim, não tem um Deus que pune. Quem penaliza as nossas faltas somos nós mesmos, a nossa própria consciência que penaliza
as nossas faltas, porque a gente sabe, em algum lugar do interior nosso, que a gente está indo contra a lei divina. A gente tem como se fosse uma bússola de fábrica que sabe que a gente está saindo do norte, né? Que a gente está cometendo faltas, que a gente está prejudicando algum irmão, que a gente está indo contra as leis. Então, a nossa consciência registra essa falta e, em determinada hora, ela cobra, ela vem com a penalidade. E aí, como a gente falou, a gente pode até ter escapado da lei dos homens, mas a gente não escapa da lei de Deus, que essa lei de Deus está escrita dentro de nós. A gente já vem com isso de fábrica, né? E as penalidades são diversas, de acordo com as circunstâncias e a evolução de espírito. Como eu falei, aquele assassino, aquele criminoso grosseiro, ou, por exemplo, aquelas tribos primitivas que cometiam algumas atrocidades. Você não pode, são como criancinhas, né? Você não pode impor penas muito pesadas para criancinhas que não sabem o que estão fazendo, não têm conhecimento. Então, as penalidades que a própria pessoa se impõe é também de acordo com a sua própria evolução. Então, existem esses atenuantes. Se o espírito é muito, muito atrasado, a punição é diferente daquele que é um pouco mais adiantado, sabia o que estava fazendo, sabia que estava cometendo uma falta contra a lei divina. E aos espíritos mais atrasados, as punições são mais materiais. Eu até pus 3 pontinhos aqui, porque assim, como pode ser material se eles não têm mais a matéria? Mas eles são tão materiais que, mesmo desencarnados, a matéria ainda tem muita influência sobre eles. É como aquele, sei lá, aquele ladrão que matou por dinheiro. Então, qual que é a punição dele? É ele não ter esse dinheiro, né? Porque ele ainda acha que o dinheiro, que ele está de posse do dinheiro, que vai, né, vai ter o dinheiro. Alguns sabem que morreram, alguns não sabem. Então, esses mais atrasados, que são muito ligados à matéria, eles sofrem por uma punição mais material, porque eles querem aquela coisa, né, material, e não tem, porque não vão ter nunca, né? E aos mais inteligentes, os castigos são mais morais. Então, são assim, mais doloridos, porque são mais morais. O remorso, a dor moral de estar naquela situação, ou de ter feito aquilo, é muito mais intensa moralmente do que materialmente. É muito, muito interessante, né? Faz todo sentido. E ainda, né? A gente já está quase no finalzinho. Falei que ia ser bem, bem rapidinho. Aqui eu pus uma cena de uma evocação mesmo, né? Para saber como foi o trabalho deles. Eles se reuniram, né? A Sociedade Espírita Parisiense e os seus grupos afiliados se reuniram e fizeram as evocações, como vocês devem ter visto nas aulas anteriores,
dos espíritos felizes, eles chamaram gente que era da própria sociedade espírita, evocaram pessoas que eram da própria sociedade espírita e que desencarnou, foram evocados para darem os seus relatos, né? Então, aqui é a mesma coisa, eles evocaram espíritos de criminosos conhecidos, teve uns que vieram espontaneamente, muitas vezes conduzidos pelos seus mentores, sem eles saberem, para que eles fossem, né, recebessem aquele tipo de ajuda. Então, esse foi o trabalho, eles se reuniam seriamente, com médiuns sérios, e evocavam, e perguntavam, e tinham respostas, faziam averiguações depois, para ver se aquilo procedia, porque o fato tem que bater com a realidade. Então, o criminoso relatou, eu morri porque eu assassinei fulano de tal. Então, eles iam buscar, pesquisar o que aconteceu do fato realmente, para ver se o espírito estava falando a verdade. E assim foi feita toda a compilação do trabalho, um trabalho muito fantástico, né? E os socorros para os espíritos arrependidos são diversos. O da evocação traz para eles grande alívio. Foi como a gente falou agora há pouco, eles se sentem muito aliviados quando eles conseguem fazer essas comunicações. É um alívio para eles, é um meio, um método que os encarnados têm de grande valia para ajudar qualquer um que esteja em sofrimento, porque eles se sentem, eles falam, né, do que está acontecendo com eles têm com quem falar, porque às vezes eles estão numa situação de penúria tão grande que eles estão confusos, se acham loucos. Se vem alguém conversar com você para falar alguma coisa boa, lógico que você vai gostar. Então, eles se sentem acolhidos, eles se sentem muito bem, né, que tem alguém que está prestando atenção no caso deles. No caso aqui, eles estão arrependidos até. Então, eles estão buscando ajuda. Então, essas evocações ajudam muito, muito grandemente esses espíritos. Não é um único meio de socorro, porque tem outros, né? Tem as orações, e tem todo um trabalho, né, das falanges espirituais que ficam, né, dia e noite tentando ajudar esses irmãos. É só o arrependimento sincero acontecer e eles são recolhidos para as colônias. Mas, assim, a evocação como traz um choque anímico junto, traz uma sensação, traz um entendimento maior, eles ficam mais lúcidos, porque o choque da matéria dá um choque de lucidez também. E é o arrependimento que faz a transição do mal para o bem. Então, a pessoa tem que se arrepender sinceramente do que fez, saber que fez o mal, se arrepender sinceramente, não adianta se arrepender da boca para fora, porque não adianta nada. E essa transição ele começa a sair dos atos maldosos para o bem. Primeiro passo é o arrependimento sincero, mas não é o suficiente, não basta, é necessária a expiação desse mal. Então, ele vai ter que reencarnar, ele vai ter que reencarnar junto àquela vítima dele, ajudar, fazer o possível. Aí é montada toda uma reencarnação baseada nisso, que eles se aproximem, né, os inimigos se aproximem e de alguma forma ele expie. Não necessariamente precisa ser com aquele que ele matou, mas pode ser a situação semelhante, que
ele sofra, né? Ou que ele resista a um próximo assassinato, né? Que ele melhore a sua condição humana. E finalizando a nossa aula de hoje, eu vou até ler, porque achei que a gente podia fazer a explicação final dessa forma. Podemos concluir nossa apresentação dizendo que todos nós erramos ao longo das nossas vidas. Isso é uma coisa quase que certa, né? E muitas vezes persistimos no erro, né? Quantos séculos a gente, né? A gente não vive uma vida, vive milhares. Então, se a gente vive milhares, é porque a gente persiste muitas vezes no erro. Mas, em algum momento, a gente precisa avançar. E ao cometermos algum atos violentos contra os nossos irmãos, ao desencarnar, a gente vê todo o horror desses nossos atos. Isso quando a gente vê todo o horror do nosso ato, é porque a gente já está um espírito um pouco mais maduro, já tá a lei divina dentro de nós já está um pouco mais clara. Então a gente acha horrível o nosso ato e começa a se arrepender do que fez. Aí começa a sofrer, sofrimentos muito grandes, depende, né, de todas as variáveis, atenuantes, cada caso é um caso. E então, nessa hora de arrependimento, a gente conta com a ajuda efetiva dos irmãos caridosos que nos evocam, quando a gente está numa situação ruim, achando que está sem saída, ou que o nosso sofrimento é eterno, vem um Allan Kardec, né? E evoca e esclarece, ou vem uma sessão mediúnica que esclarece, que trata com amor, que encaminha, que ajuda, esclarece, orienta, e tem, né, junto com os irmãos espirituais, os mentores desses próprios, né, dos próprios espíritos, e aí, né, se torna necessária uma preparação de uma nova reencarnação, uma expiação, depois uma prova, e assim a gente vai com uma evolução. Eu pus o mocinho na estrada aqui, porque a nossa é uma estrada, né? A gente segue reto. Reto não, né? Mas assim, a gente é sempre para frente. A gente às vezes patina, fica um tempão naquele patamar, mas uma hora a coisa anda. E engraçado que assim tem não sei se alguém conhece o Hélio Couto, e eles têm um jeito de falar essas coisas. Então ele define a alquimia consciencial, né? Exatamente dessas fases, do que começa com o arrependimento, ele dá outros nomes, né? Na alquimia, começa com arrependimento, depois vem com, né? Todas essas fases, vem com a iluminação, vem com, né? Tem todas essas fases, é muito interessante quem gosta do Hélio Couto para ler. Então, meus queridos, olha, falei, hein? Falei sem tomar água hoje. Então, meus queridos, é isso hoje a aula. É muito interessante a gente saber o que acontece. Em algum momento, a nossa curiosidade sempre é voltada para esse fato. O que será que está acontecendo, né? Do outro lado, ou sei lá, se algum parente vai, né? Já se foi. É só ver, é fácil de determinar, é só ver a vida, o tipo de vida que ele levou, né, para saber como é que ele está. Tem muitas vezes que as pessoas têm dores internas fortes que os parentes não sabem.
pensam que são pessoas bondosas e que estão no céu, mas às vezes carregam dentro delas algumas dores, alguns dramas que dificilmente, às vezes, eles contam para os mais próximos. E essas dores contam muito do lado de lá. Então, por isso que a gente sempre tem que fazer a oração para aqueles que se foram, essa oração chega para eles, faz bem para nós, faz bem para eles, faz bem para o universo. Então tá, meus queridos, a aula de hoje está finalizada. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido clara. Não falei das histórias, mas quem quiser ler as histórias pode ir lá no livro e ler, que são assim interessantes os diálogos, né, entre o dialogador e o criminoso, mas todos eles apresentam essas características relatadas aqui hoje, que eu fiz o resumo. Então, quero que vocês tenham uma boa semana. Semana que vem tem mais um capítulo. Que Jesus abençoe todos vocês. Divulguem, né, essas nossas aulas para quem quiser, no nosso canal. Deem o like se quiserem. E a divulgação dessa doutrina e desses esclarecimentos, se não é útil agora, um dia, né? Então, um beijo a todos e boa noite.